bom roteiro é aquele que parte do ponto de vista original, que leva alguma luz sobre a complexidade do ser humano e conecta com as esperanças e conflitos pessoais do espectador. Os grandes roteiros não surgem simplesmente de um golpe de sorte. São o resultado do conhecimento de uma série de técnicas por parte do escritor, de sua visão pessoal sobre os temas que trata e a capacidade para ir fundo no substrato íntimo da sua própria experiência de vida. Um filme é escrito 3 vezes: no roteiro, na filmagem e na montagem. Nas 3 vezes, o roteiro é a base. É muito difícil que um diretor possa conseguir um bom filme com um roteiro medíocre e, pelo contrário, pode ter bastante chance se o roteiro é suficientemente sólido. A análise de histórias pretende descobrir o que funciona em um roteiro e o que não funciona. Reescrever é um processo que exige tanto a visão do conjunto como a atenção ao detalhe. Parte importante do processo de escrever ou reescrever um bom roteiro está no encontrar uma estrutura sólida que suporte a história, que facilite que o espectador se meta na história e se veja envolvido nela até o final. Isso é o que significa construir a história de forma dramática. A composição dramática, desde o surgimento do drama, sempre teve uma estrutura em 3 atos. Tanto na tragédia grega, como nas obras de Shakespeare em 5 atos, numa série de televisão em 4 atos e em um telefilme semanal de 7 atos. Podemos observar sempre a mesma estrutura básica dos 3 atos: princípio, meio e final. Nos modelos hollywoodianos, por exemplo, a televisão interrompe os programas de maneira artificial para incluir propagandas e estabelece uma estrutura de 2 atos para sitcoms, 7 atos para um telefilme de 2 horas ou 4 atos para episódios de 1 hora de uma série dramática. Mas em todo bom programa de televisão, a estrutura de 3 atos segue se mantendo. Os filmes para cinema não têm cortes, mas também se apoiam na estrutura em 3 atos que ajuda a centrar a história e faz ela avançar. Como resultado dessa similitude em todas as formas dramáticas, o que falaremos à continuação a respeito da estrutura de filmes para cinema é igualmente aplicável para televisão e teatro. No momento atual que nos encontramos, novas formas de nos reinventar irão surgir à raiz desse confinamento e as plataformas de streaming ganham cada vez mais audiência no teu tempo, dando possibilidade de que escolhas quando e onde pretendes consumir conteúdos digitais. E acredito que novas possibilidades ainda surgirão. No mundo inteiro e principalmente no México, existem plataformas que unem os artistas e possibilitam ferramentas para mostrar roteiros, realizar brainstormings em grupos reduzidos. Aqui no Brasil ainda se vê uma certa resistência em se compartilhar ideias e projetos em grupos virtuais, mas isso seria uma boa alternativa para nós, roteiristas, impulsionar uma ação em época de confinamento, porque, para falar a verdade, um escritor sempre está confinado escrevendo, né? Mas que possibilite cada vez mais a interação entre roteiristas, roteiros e produtoras. Muitas histórias são criadas de forma linear. Quer dizer, que começas com um catalisador e se constrói a história em um processo de causa e efeito. Funciona como um dominó. O catalisador seria a primeira ficha que empurra a seguinte e assim sucessivamente até que a ficha cai no final do filme. Outras histórias se criam de forma circular. Podem começar com uma ideia final ou do meio, sem saber muito bem como começa a história e como irá seguir. Você vai dando voltas na história, olhando por diferentes ângulos até dar forma a ela. Também você pode começar pelo perímetro, como se estivesse construindo um quebra-cabeça.
Você vê uma imagem, um fragmento ou uma cena, pode até conhecer o princípio e o final, mas não o desenvolvimento. Vai preenchendo gradualmente, sessão por sessão, colocando as peças que faltam. Para esse tipo de começos, é melhor gravar as ideias ou escrever em um caderno de notas, tá? Com todo esse material, poderás escrever tratamentos que tenham uma sinopse de história ou roteiro definitivo. A cada ideia que surge, tenta provar com 5 ou 10 possibilidades diferentes, provando depois em diferentes gêneros para considerar assim outras alternativas. Este é o momento de começar a trabalhar nesse montão de páginas em branco. O provérbio chinês diz que uma longa viagem começa com um pequeno passo. É um consolo, né? Mas o que não diz o provérbio é que caminho tomar. Nada é mais frustrante que começar alguma coisa, especialmente um roteiro ambicioso ou uma novela, e comprovar na metade do trabalho que não é bom como se pensava. A viagem mais longa começa com um pequeno passo. Mas saber por onde ir nessa viagem é de grande ajuda. Eu não estou falando de saber o final da história, eu falo de entender o material utilizado, a trama. Começar com uma ideia do destino final faz a gente dar voltas continuamente, mas compreender a natureza da trama proporciona uma bússola que irá medir os desvios para poder voltar novamente para o caminho. A trama é um padrão utilizado dentro das histórias. Uma cadeia de relações de causa e efeito que criam constantemente um padrão de ação e conduta unificada. A trama traz a capacidade para lembrar o que já sucedeu, para imaginar as relações entre os acontecimentos e as pessoas e trata também de predizer o resultado final. Resposta A. Ninguém sabe. Milhares, centenas de milhares, talvez milhões. Resposta B. 69 tramas. Resposta C. Somente 36 tramas conhecidas no universo. Resposta D. 2 tramas e nada mais. Qual você acha que está certa? A resposta A. Ninguém sabe. Centenas de milhares, talvez milhões, se escuta com frequência nas aulas de cinema. As tramas contam possibilidades infinitas e seus padrões podem ser adaptados para histórias específicas. A resposta B, 69 tramas, era uma ideia de Rudyard Kipling, um escritor britânico e poeta do início do século XX. Ele era da opinião que somente 69 das incontáveis variações da resposta A poderiam ser consideradas tramas. E ele se referia aos padrões propriamente ditos. A resposta C, somente 36 tramas conhecidas no universo, é uma invenção de Carlos Gozzi, um escritor italiano do século XVIII. Mas esse livro de Carlos Gozzi, na atualidade, quase a metade das tramas como que estão passadas de moda. Assim que, se revisássemos a obra de Gozzi, ficaríamos com somente 18 tramas. E a resposta D, 2 tramas e nada mais, teve êxito desde Aristóteles até os tempos modernos, já que são tão básicas que todas as histórias derivam delas. Este conceito dá um passo mais além no sentido de que divide as tramas em 2 grupos, fazendo a gente compreender a árvore genealógica da qual todas as tramas descendem. Para a gente entender melhor, vamos ir um pouquinho mais fundo. No inferno de Dante, existem somente 2 pecados capitais em todos os níveis do inferno. Um é denominado forza, crimes realizados usando a força física e a violência. O outro é forda,
o que significa fraude, engano. Dante compreendia a alma humana, e esses dois pecados procedem das duas funções básicas dos seres humanos. A força é o poder, a energia e o físico. A forda ou engano procede do engenho, da astúcia, da mentalidade. O corpo e a mente. Se observamos as tramas, podemos dividi-la nessas duas categorias: tramas físicas e tramas mentais. Na verdade, todas as respostas são válidas até certo ponto, porque duvido que alguém possa catalogar a amplitude dos sentimentos e ações humanas em pequenos itens numerados. Hoje, trabalharemos com aproximadamente 20 tramas, ou padrões básicos que servem para adaptar diferentes histórias. Para quem deseja se aprofundar mais nessas 20 tramas, eu recomendo um livro muito bom que me ajudou muito a entender como entrelaçar uma história, que é O Roteiro e a Trama, de Ronald Tobias. A melhor maneira de entender como a trama se encaixa em uma história e a história se serve de uma trama é analisar filmes que contêm essa estrutura. Dentro dos diferentes tipos de tramas, temos a trama de busca. E, por exemplo, a vemos em Alice no País das Maravilhas. Trama de aventura. Todos da saga de Indiana Jones. Trama de perseguição. Em Tubarão, de Steven Spielberg, um dos roteiros mais alinhados quanto à estrutura. Trama de resgate, nos clássicos de King Kong. Trama de fuga, no incrível filme Papillon. Trama de vingança, em Kill Bill, de Quentin Tarantino, ou em grandes obras como Hamlet, de Shakespeare. Trama de enigma, no filme Chinatown, que contém 2 enigmas. Trama de rivalidade, no filme clássico Ben-Hur. Trama do oprimido, na saga de Rocky Balboa ou Cinderela, da Disney. Trama de tentação, no famoso Fausto de Goethe. Trama de metamorfose, no clássico da Disney A Bela e a Fera. Trama de transformação, em Kramer vs. Kramer, outro filme de estrutura super sólida. Trama de amadurecimento, como em Os Assassinos, baseado no relato de Ernest Hemingway. Trama de amor, no filme Orgulho e Preconceito, de uma das minhas escritoras favoritas, Jane Austen. Trama de amor proibido, temos O Corcunda de Notre Dame e grandes clássicos como Romeu e Julieta. Trama de sacrifício, no filme de western mais bem feito, High Noon, do diretor Fred Zinnemann. Trama de descobrimento, no filme Retratos de uma Mulher, de Jane Campion, adaptado do livro de Henry James, um dos mestres nos relatos de descobrimento. Trama do preço em excesso, no conhecido filme Poder e Cobiça. Trama de ascensão e caída, na trilogia mestra do Poderoso Chefão. Nesse vídeo, vamos analisar uma das tramas mais comuns em filmes e uma das minhas preferidas,
a trama de busca. À medida que você estiver escrevendo a sua história, temos que ter sempre presente a trama da busca nos seguintes pontos. Deve tratar da busca de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa. Iremos procurar desenvolver um claro paralelismo entre a motivação e o propósito do protagonista e aquilo que está tentando encontrar. A trama, ela deve se mexer continuamente, atravessando muitos lugares e apresentando vários personagens. Mas, cuidado, não podemos fazer o personagem ir de um lugar a outro sem um objetivo. O movimento ele deve orquestrar-se de acordo com o plano de causa e efeito. Ou seja, podemos fazer que pareça que não tem nada que provoque a busca, fazendo que seja algo casual, mas de fato é algo causal. 3. Devemos considerar de que seja a busca que traça um círculo completo. O protagonista termina seu caminho onde começou. Faremos que o personagem seja substancialmente diferente no final da história, como consequência dessa busca. A trama trata de um personagem que efetua a busca, não do objeto da busca. O personagem se vê no meio de um processo de mudança ao longo da história, em que ou em quem ele vai se converter. O objeto da viagem é o conhecimento, para que o herói assume a forma de autorrealização. Às vezes é um processo de amadurecimento. Pode se tratar de uma criança que aprende e amadurece, ou um adulto que recebe os ensinamentos da vida. O primeiro ato deve incluir um acontecimento que provoque a motivação, algo que desencadeia a busca do herói. Ele não fará uma busca porque sim. Vamos garantir que o espectador compreenda por que o personagem se lança nessa história. Por que ele se lança nessa busca? O herói tem que ter ao menos um companheiro de aventuras. Deve se relacionar com outros personagens para que a história não seja abstrata ou interiorizada demais. O herói precisa de alguém com quem trocar ideias ou com quem discutir. Consideramos também a possibilidade de incluir um personagem que ajude o herói. O último ato deve incluir a revelação do personagem, que deve ser manifestada antes de abandonar a busca ou depois de concluir ela com sucesso. O que o personagem encontra é, no geral, diferente do que buscava ao princípio. Com esses 10 passos, você garante uma trama muito bem entrelaçada. E para quem deve ter percebido, no exemplo dos filmes agora há pouco, quem imaginou o filme do Indiana Jones como A Busca do Santo Graal, A Busca da Arca Perdida, como tramas de busca, se enganou. São tramas de aventura, pois Indiana Jones não muda do começo ao fim de cada filme. Ele continua o mesmo, então não pode ser uma trama de busca. Porque a trama de busca, o personagem tem um arco de transformação. Ele termina diferente de como ele começa o filme. Talvez você já tenha o roteiro escrito, mas quando você lê, acha que falta alguma coisa, que não sabe o que é. Ou te sintas bloqueado em selecionar alguma cena que parece estar bem, mas no fundo poderia estar melhor. O processo de revisão de um roteiro, ele começa por identificar a estrutura da história. Pegando os elementos por separado, é mais fácil ver o roteiro no seu conjunto. Em um filme para cinema, os 3 atos pedem umas 10 ou 15 páginas para fazer o espectador se identificar com a história, umas 20 páginas para desenvolver o primeiro ato, 45 a 60 páginas para um segundo ato longo e um terceiro ato relativamente mais rápido de 25 a 30 páginas.
A passagem de um ato a outro acontece com uma ação chamada ponto de inflexão ou turning point. Os primeiros minutos de um filme podem ser os mais importantes. O propósito do planteamento é proporcionar informação básica para que a história comece. Qual o estilo? Quem são os personagens principais? De que trata a história? Em que lugar? É uma comédia, um drama, uma farsa, uma tragédia? Normalmente, na maioria dos bons filmes, o planteamento começa com uma imagem. O detonante ou catalisador arranca a ação da história. É o primeiro empurrão que tem a trama. Uma explosão, um assassinato, alguma coisa acontece ou alguém toma uma decisão. O personagem principal se coloca em movimento. A história começou. Os pontos de virada acontecem para gerar interesse na história. Eles acontecem para que a ação se mantenha em movimento. E o primeiro ponto de virada acontece no começo do segundo ato e o segundo ponto de virada acontece no começo do terceiro ato. Eles devem fazer girar a história em outra direção e exigem uma decisão ou compromisso do personagem principal. Normalmente o clímax ou o grande final acontece nas últimas 5 páginas do roteiro, seguido de uma breve resolução que ata todos os cabos soltos. O clímax é o momento em que o problema se resolve. A reestrutura da história é uma parte crucial na tarefa de revisão e reescrita. Muito difícil que os 3 atos estejam claros no primeiro tratamento de um roteiro. E claro, quando você começa a reescrever o roteiro, consequentemente vai ter que mexer em toda a estrutura. Né? Na análise final do roteiro, você deve se concentrar nos seguintes passos. Comecei o meu filme com uma imagem. A imagem dá certo sentido do estilo e atmosfera da minha história? Tem um detonante claro que dá começo na história? Tem suficientemente força e dramatismo? Está expressado de preferência através de uma ação? O clímax responde o que eu quero contar na minha história? É suficientemente claro? A pergunta central da minha história é formulada em 2 pontos de virada? Está claro o primeiro ponto de virada? Introduz na ação do segundo ato? Está claro o segundo ponto de virada? Prepara para o clímax? O clímax é um grande final? É rápida a resolução? Chegando a esse ponto, depois do roteiro pronto, a venda de um roteiro não depende só de um fator. Se buscamos os elementos que apoiam o sucesso de um roteiro, seriam capacidade de comercialização, originalidade na criação do roteiro e uma estrutura adequada. Eu quis me concentrar com este vídeo no ponto de vista estrutural, já que é na estrutura onde muitos filmes fracassam. Se você lê com frequência críticas de cinema, vai perceber que raras vezes criticam o elenco, direção ou a temática. No geral, as críticas sempre apontam problemas estruturais como uma linha argumental pouco clara, personagens pouco motivados, tramas secundárias confusas, personagens demais, um final que não encaixa com o princípio, cabos soltos sem atar no final e assim por diante. Mas todos esses problemas podem ser solucionados e todos eles devem ser arrumados na etapa da reescrita. Tornar uma boa história em uma história excelente é um processo, onde o ofício e a arte de escrever colaboram para criar a magia do cinema. Se você curtiu, dá um like e me deixa seu comentário. Espero ver a todos nos grandes telões. Vai, deu? As grandes...
Os grandes roteiros não surgem simplesmente de um golpe de sorte. O que funciona em um roteiro e o que não funciona. Reescrever é um processo... Puta que pariu. Parte importante... Não, mentira. De novo. Isso é o que significa construir a história de forma dramática. A composição dramática, onde o surgimento do drama sempre teve uma estrutura entre atos. Não, de novo. À medida que você estiver escrevendo a sua história, também você pode começar pelo primeiro... Também você pode começar pelo perímetro. Qual você acha que está certa? Mentira. Se aprofundar nessas 20 tramas... Ah, não. Peraí. Para. O que o personagem encontra é dentro das diferentes... A melhor maneira como tramas de aventura... Opa, merda, errei. No incrível... Espero ver todos nas grandes telonas. Nos grandes telões, de novo. E é isso aí? Não tem como. Se quiser, eu te dou uma força.